Certamente, a ausência do México valoriza a presença do Brasil. São os dois maiores países da América Latina e países que têm uma política externa, ou tiveram no passado, no caso brasileiro, uma política externa de grande projeção internacional, de grande credibilidade internacional do governo Fernando Henrique e de grande projeção internacional no governo Lula. De modo que a presença do Brasil é importante e certamente contribui para reduzir um pouco o gigantesco isolamento que o Brasil, injustificável isolamento que o Brasil vive, porque o Brasil sempre teve uma projeção internacional de destaque, tanto no governo Fernando Henrique como no governo Lula, e o governo Bolsonaro arquivou, né, se afastou de todos os princípios, de todas as marcas tradicionais da política externa brasileira e colocou o Brasil absolutamente isolado. Essa participação na Cúpula das Américas é uma busca, uma tentativa do governo Bolsonaro de demonstrar que ele não está tão isolado no mundo. Acho que não. Certamente terá algum impacto junto a alguns eleitores. Embaixador, boa noite. O que, na sua opinião, é possível de se esperar na conversa bilateral que ocorrerá entre Biden e Bolsonaro? Biden foi xingado por Bolsonaro uma série de vezes na época da eleição. O Bolsonaro não escondeu a sua torcida por Donald Trump, né, de quem ele é abertamente fã. Ele foi um dos últimos grandes líderes de grandes países no mundo a reconhecer a vitória de Biden, né? O que o senhor acha que, se o senhor fosse uma mosquinha no meio dessa reunião bilateral, é claro que em reuniões bilaterais como essa, fala-se muito de amenidades, né? Uma reunião, um encontro diplomático, não um encontro para debate de tratados, mas o que o senhor acha que será falado nessa reunião? Olha, de concreto, eu acho que muito pouco resultará desse encontro. Inclusive porque a Iniciativa das Américas, que nasceu em 94 com, digamos, uma agenda muito significativa, não é? Que era a agenda da área de livre comércio das Américas, né? A ALCA, né? A Iniciativa das Américas hoje está muito esvaziada. De concreto, essa conversa bilateral resultará muito pouco, mas eu imagino que o Biden não vai declinar da oportunidade de dar certos recados, né? Ou seja, recados que, de certa forma, já vêm sendo dados por autoridades americanas para o governo brasileiro, como, digamos, que os Estados Unidos confia nas instituições democráticas brasileiras, que os Estados Unidos confiam no sistema eleitoral brasileiro e que os Estados Unidos espera que o Brasil tenha uma posição mais compatível com a sua história ambiental no mundo, né, e com a importância da Amazônia, e que o Brasil também, digamos, tenha uma política de direitos humanos à altura também das nossas tradições no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Agora, o Bolsonaro, eu acho que vai dizer mais do mesmo, ou seja, em termos substantivos, muito pouco, né? Talvez faça declarações que certamente não cumprirá posteriormente. Então, eu acho que vai ser esse o diálogo, né? Se imagina. Agora, esse não convite para representantes de Cuba, Venezuela, Nicarágua, os Estados Unidos alegam que são países comandados por ditadores. Por outro lado, há uma certa hipocrisia, né? Porque o próprio Joe Biden vai se encontrar com o ditador dos Emirados Árabes, se não me engano, não é? É exatamente isso, da Arábia Saudita, perdão, da Arábia Saudita. Uma hipocrisia nesse discurso, não, da prática ali? Olha, certamente é uma hipocrisia, mas a política internacional está eivada de hipocrisias. Eu acho que é um gigantesco erro dos Estados Unidos de excluírem esses três países, né?
Gigantesco erro, por quê? Porque o Biden ele procura marcar um diferencial muito grande em relação à política do Trump, e uma das diferenças fundamentais entre as duas políticas externas é o fato de que o Biden ele reorganizou o sistema de aliança dos Estados Unidos com seus parceiros tradicionais, né? Ou seja, o Biden simplesmente, né, criou arestas desnecessárias com a Angela Merkel, né, com Macron, com a OTAN, que disse que era absolutamente irrelevante. Então, o Biden, diferentemente disso, ele procurou consolidar essas alianças tradicionais dos Estados Unidos no mundo. E eu acho que ele teria uma oportunidade de se aproximar mais da América Latina se ele convidasse todos os países, né, independentemente de coloração democrática ou não, né? Eu acho que é um grande erro. Mais do que hipocrisia, é um grande erro e, não, sobretudo, é uma oportunidade de se aproximar mais do continente esse que está em função de conjunturas geopolíticas internacionais, como a guerra na Ucrânia, né, a crise energética, né, a ascensão da China, né, a hegemonia internacional do continente asiático. Então, a América Latina está, por esse conjunto de razões, ela, digamos, está muito afastada do centro nervoso do mundo, né? E se sente assim, né? E Estados Unidos, uma ação mais efetiva com o continente, mas está perdendo essa oportunidade, em parte, por essa decisão absolutamente injustificável em termos de estratégia política de já afastar esses três países. Erro maior ainda com relação à Venezuela, porque os Estados Unidos estão se aproximando da Venezuela. É isso que eu ia falar, se você me permitir. Se você me permitir, embaixador, é isso que o senhor tocou nesse ponto, né? Eu acho que eu queria perguntar disso e da questão da China. Porque os Estados Unidos está se aproximando da Venezuela, ele precisa do petróleo venezuelano, uma vez que a relação com a Rússia foi cortada, eles estão buscando substituir o petróleo russo, a Venezuela está ali do outro lado do Caribe, né? Então há uma aproximação comercial, mas não há uma aproximação política. E, ao mesmo tempo, o Manuel López Obrador, o presidente do México, também ficou insatisfeito, ameaçou não participar se os outros países, a Nicarágua, Cuba e Venezuela, não participassem. Tudo isso, todos esses confrontos que fazem com que o quintal dos Estados Unidos, a América Latina, acabem, na verdade, mais soltos, digamos assim, né, do ponto de vista geopolítico, joga a nossa região no colo da China? Quem está sendo jogado no colo da China é a Rússia, né? Essa é a grande preocupação internacional. Mas eu acho que a China é a grande investidora, né? É a superpotência que tem uma política externa de expansionismo e tem procurado uma trajetória que torna real essas aspirações naturais de uma superpotência, né? Então, digamos, a China, a partir de 79, a meu ver, teve uma estratégia extremamente inteligente, né, de ser, digamos, de buscar sempre ser um gigante econômico e um anão político, né, até o período de Xi Jinping. Xi Jinping, então, aí realmente assumiu, digamos, essa trajetória de superpotência como também não um gigante político, além de ser um gigante econômico. Agora, eu acho que a grande atração da China ela vem do fato de precisar contar com fornecimento de recursos minerais, de recursos de commodities agrícolas, e a América Latina é naturalmente um país que tem isso. Agora, certamente,
esse radicalismo que se acentuou muito no governo Trump em relação a países como a Venezuela, né? E aí o radicalismo de Trump chegou a ponto de ter intenção de uma intervenção próxima, de uma intervenção militar na Venezuela, que é um desatino. Então, certamente, essas críticas à Venezuela, a Nicarágua, eu acho que elas contribuem, sim, para um afastamento maior dos Estados Unidos e a expectativa de várias pessoas era que o governo Trump, o governo Biden, arquivasse um pouco esse tratamento, digamos, mais radical, né, em relação a Cuba, a Venezuela e a Nicarágua. Não no sentido de elogiar esse país, evidentemente, mas de compreender um pouco mais as razões estruturais para uma guinada muito à esquerda, né, por parte desses países. E, no caso da Venezuela, eu acho que, de fato, Estados Unidos, inclusive empresas americanas estão se aproximando da Venezuela. Por sua vez, o Maduro também está mais preocupado em ter uma política econômica mais racional, inclusive com iniciativas de privatização, né? O que é uma coisa absolutamente impensável num país que até pouco tempo, até o Chávez considerava a privatização como demoníaca, vamos dizer, né? Bom, embaixador, a gente está vivenciando aqui momentos de apreensão com o desaparecimento do Bruno Pereira, indigenista, do jornalista Dom Phillips, britânico. Os dois desapareceram na Amazônia, não é? Se não houver um desfecho claro para essa situação, para esse desaparecimento, inevitavelmente o presidente Bolsonaro vai ter que responder sobre isso lá na cúpula, né? Eu acho que essas tragédias que a gente vive, né, em relação a desmatamento, né, em relação ao meio ambiente, em relação a direitos humanos, em relação a tratamento de populações indígenas, isso realmente é uma mancha, né, uma chaga profunda na nossa política externa, e um acontecimento dessa magnitude, certamente com reações, né, no plano de ONGs, no plano da imprensa internacional, etc., vão gerar questionamentos, né, a Bolsonaro, além dos questionamentos que naturalmente surgiriam, né? Então, eu concordo com você que isso agrava, de fato, a nossa situação na Cúpula das Américas. Muito bem, conversamos aqui com Sérgio Florencio, ele é ex-embaixador, diplomata. Bom, embaixador, agradeço por ter reservado um tempo aí na sua agenda. Obrigado pela entrevista. Prazer para mim falar com vocês. Um grande abraço aí. Um abraço. Sakamoto, continua aqui comigo para a próxima entrevista. A gente continua falando sobre esse assunto. A Polícia Federal foi acionada para investigar o desaparecimento do jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do